Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de jovens. Hoje nós iremos trabalhar essas palavras Sheol e Hades. Sheol no Antigo Testamento, que simbolizava ali sepultura, sepulcro, e no Novo Testamento, que traz a palavra Hades, mas não no conceito filosófico ou grego, que era uma pessoa, um deus, mas sim a transliteração do Sheol. E a prova disso é que há textos que trabalham sobre isso e até mesmo algumas traduções, já que a gente não tem tanto acesso ao hebraico, ao grego. Se você fizer, no mínimo, uma análise de versões, você já consegue entender muita coisa da Bíblia. Por isso que é bom você ter Bíblia com versões diferentes. Não fique só com a João Ferreira de Almeida. Tem a NVI, tem a versão de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, tem a versão também linguagem de hoje, então a King James. Então você ter Bíblias com versões diferentes, na hora que você pega o mesmo texto, já te dá aí a entender, se você não tiver um acesso tão fácil ao grego e hebraico, apesar que a gente está estudando aqui junto para isso, né? Para a gente tentar te ajudar a dar um contexto a mais do aspecto bíblico. Então, quando você olha ali no Pedro, ele cita alguns textos do Antigo Testamento, mas quando ele vai citar, que aí ele já traz para o grego, né? Porque o Novo Testamento é em grego, o Antigo Testamento em hebraico. Quando ele traz essa palavra, há uma modificação da palavra. Então, por exemplo, no Salmo 16:10, que Pedro cita, Pedro vai citar lá em Atos capítulo 2, 27 e 31, a palavra Sheol é substituída por Hades. Então, no português, né, na nossa tradução veio, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, esse morte que era no Antigo Testamento, Sheol, no Novo Testamento, quando Paulo cita Atos 2, 27, ele diz, porque não deixará a minha alma na morte. Então, a palavra morte aí vai estar Hades, nem permitirá que teus santos sejam corrupção. Então, no original lá, no hebraico, tá Sheol, e na hora que Paulo cita no Novo Testamento, ele cita como Hades. Nessas passagens, então, a Nova Versão Internacional, ela já traduz de uma maneira que dá para a gente entender melhor. Ela já utiliza a palavra sepulcro, que é o significado das duas. Então, aí já dá uma versão, já nos facilita na compreensão. Ambos os termos se referem simplesmente à morte, e não um lugar de tormento, como alguns acreditam quando ele fala aí sobre esse aspecto do Hades, que o Hades é o lugar onde as pessoas são atormentadas de dia e de noite, é o próprio inferno, lá tem o Deus do inferno. Então não tem nada a ver com esse conceito que aí os gregos tinham em sua mente, né? Mateus 16:18, ele usa também um termo que pode te dar dúvida, quando ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão. Então a porta do quê? Do Hades. Então, Hades, inferno. Então, será que é naquele contexto grego? Aí você pode fazer uma análise de versão. Por exemplo, em uma outra versão da Bíblia, linguagem de hoje, já chama a morte. A força da morte. Em uma tradução ecumênica, a potência da morte. Então, a Bíblia judaica, que é a de Jerusalém, que é um judeu que se converteu, ele já usa essa expressão aí, as portas do Sheol. Então ele já deixa lá as portas da sepultura. Então você vê que não é inferno literal, como alguns assim acreditam. Esse Hades aí é o mesmo que o Sheol. A nova versão da transformadora traduz Mateus 16:18 de maneira bastante clara, que traduz assim, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essas pedras edificarei minha igreja, e a força da morte não a conquistarão. Então deixa claro que o Hades é um lugar de morte, não de tormenta. Então o texto aí de Mateus que a gente está analisando é quando fala sobre o próprio Pedro, que as forças do inferno em uma versão é a mesma coisa de se chamar as forças da morte. Então parece uma coisa simples, mas é de fundamental importância entendermos o contexto da palavra. A gente já estudou aqui sobre a palavra espírito, sobre alma, sobre fôlego, que é necessário compreendermos para entender o assunto da imortalidade da alma. Então grave esses textos aí para você auxiliar aqueles que tiverem mais dificuldade em compreender a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe o nosso estudo,
que estamos fazendo essa semana, que possamos compreender e principalmente colocar em prática. Abençoe-nos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, não esqueçam do nosso devocional. Lembrando que nosso estudo é de 5 minutos e pouquinho. Então, todo dia esteja aí conosco, 6h15 está disponível, tá bom? Tchau, tchau, queridos.